Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui para falar do informativo 686. No informativo 686 nós tivemos duas decisões importantes que puxam mais para o processo tributário e menos para o direito tributário material em si, né? Falam bem mais do processo do que do direito material. Sem mais delongas, vamos direto às decisões para poder a gente não perder tempo com aquilo que é inútil. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes por decisão judicial, execução fiscal, artigo 1º da Lei 6.830. Aplicação subsidiária do CPC, possibilidade, deferimento, requerimento, negativação, desnecessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas, tema 1026 dos recursos repetitivos. O artigo 782, parágrafo 3º do CPC, é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasa-Jude, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na CDA. Essa decisão ela é muito interessante, ela só demonstra o quanto o STJ tem tratado, como o STJ tem tratado a execução fiscal. O STJ tem tratado a execução fiscal como um processo que só anda para frente. Necessariamente, o objetivo do STJ é fazer da execução fiscal um processo de máxima efetividade na satisfação do crédito. E por que essa decisão, por que houve esse debate, né? Por que nós chegamos a essa decisão no STJ? Porque, como a lei de execuções fiscais ela já é um rito processual mais célere e mais favorável para o contribuinte, ou melhor, para o fisco contra o contribuinte, não seria razoável você permitir outros meios de cobrança, outros meios para satisfação do crédito, além da própria execução fiscal, que já é extremamente cruel. Então, como a própria execução fiscal já é extremamente cruel, não seria razoável você permitir o cadastro, a inclusão do cadastro inadimplente. O indivíduo já é devedor, já é réu na execução fiscal, já está à beira de perder o seu patrimônio. Então, se o indivíduo já é réu, já está à beira de perder o seu patrimônio, já está mal na fita, né? É óbvio que não seria nem um pouco razoável você inscrever o cara no cadastro inadimplente, além de ser réu na execução fiscal. Mas o que nós temos hoje é a possibilidade de inscrição. E esse é o ponto do informativo 686. Essa decisão ela é muito importante, tema 1026 dos recursos repetitivos, porque é possível a inscrição em cadastro de inadimplentes dentro da própria execução fiscal. E não há necessidade de exaurir todos os meios para satisfação não, tá? Não há necessidade de exaurimento de todos os meios para satisfação do crédito. Veja, o indivíduo pode ser inscrito em cadastro inadimplente no curso da execução fiscal, mesmo que não tenha sido tentado, não tenham sido tentados todos os meios para satisfação daquele crédito. Então, realmente, na minha singela opinião, essa decisão é muito cruel, mas é uma decisão válida. E eu vou trazer aqui a fundamentação dessa decisão, que é muito importante. O objeto da controvérsia é definir se o artigo 782, parágrafo 3º do CPC é aplicável apenas a execuções de título judicial ou também de título extrajudicial, mais especificamente a execução fiscal. O artigo 782, parágrafo 3º do CPC está inserido no capítulo 3, sendo que o 771 dispõe que este livro regula o procedimento de execução fundado em título extrajudicial. Não há dúvidas, portanto, que o 782, parágrafo 3º do CPC, ao determinar que o requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro inadimplente, dirige-se às execuções fundadas nos títulos extrajudiciais. O artigo 7.2, parágrafo 5º, ao prever que o disposto no parágrafo 3º e parágrafo 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial, possui dupla função: estender a execução de títulos judiciais, a possibilidade de inclusão do nome do executado nos cadastros inadimplentes e excluir a incidência do Instituto nas execuções provisórias. Nos termos do artigo 1º da Lei 6.830, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configura alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso 782, parágrafo 3º, que se aplica subsidiariamente à execução fiscal, porque não há norma em sentido contrário na Lei 6.830 e a inclusão em cadastro inadimplente é medida coercitiva, que promove no subsistema os valores da efetividade da execução. De novo, o que se busca aqui é a máxima efetividade da execução fiscal
de modo que a execução fiscal é um processo que só anda para frente. É um processo que só anda para frente. E como é um processo que só anda para frente, se você tem outros meios para garantir a satisfação desse crédito, como o cadastro inadimplente, como a inclusão, em cadastro inadimplente, você obviamente tem a satisfação do crédito tributário. Beleza, gente? Tem a garantia da satisfação do crédito tributário, tá bom? E nós tivemos uma outra decisão no informativo 686, que é uma decisão processual, também, que vale a pena a gente analisar, que é o seguinte: Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, execução fiscal, emissão de CDA. Atuar em juízo, incompatibilidade, Lei Complementar 73, que é a lei da Procuradoria. Não é vedado ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão endividativa atuar como representante judicial da Fazenda Nacional na respectiva execução. Não tem nenhuma lógica você imputar uma vedação que o procurador que inscreveu endividativa, que é um ato que controla a legalidade do crédito tributário, atue na execução fiscal. Não há nenhuma razoabilidade que essa vedação ela se aplique. Bom, eu vou ler aqui, depois eu comento, porque esse julgado é muito autoexplicativo, ele é muito interessante. Nos termos do artigo 12, incisos 1 e 2 da Lei Complementar número 73 de 93, a Procuradoria da Fazenda Nacional compete especialmente apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança amigável ou judicial, representar privativamente a União na execução de sua dívida ativa de caráter tributário. Nada no aludido dispositivo sugere que as atividades devam necessariamente ser praticadas por membros diferentes da PGFN. Por seu turno, a Lei 6.830, especialmente no artigo 2º, que trata em pormenores do ato de inscrição, não encontra suporte para o impedimento do Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão a atuar como representante judicial. As vedações legais à atuação do Procurador da Fazenda Nacional são aquelas constantes no artigos 28 a 31 da Lei Complementar 73, que é a lei complementar que regulamenta a atuação da PGFN. Registre que a incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso 3 da Lei 8906, Estatuto da OAB, tampouco se aplica, obviamente, ao Procurador da Fazenda Nacional, atuando em juízo na defesa da União. E aí, na verdade, eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tem nenhuma lógica, né, essa vedação, essa possibilidade de vedação, devidamente rechaçada pelo STJ, porque cabe ao Procurador da Fazenda Nacional inscrever endividativa. E, na forma do artigo 2º da Lei 6.830, a inscrição endividativa é, na verdade, o ato de controle da legalidade daquele crédito tributário que foi definitivamente constituído e, por isso, foi encaminhado para inscrição. Né? No momento em que aquele crédito foi inscrito em dívida ativa, nós temos a presunção relativa de liquidez e certeza daquele crédito. Presunção essa que só é atribuída em razão daquela inscrição. E não há nenhum vício que o procurador que inscreveu execute. Pelo contrário, ele só controla a legalidade quando ele inscreve. No momento que ele controla a legalidade, o fato dele atuar como o defensor da União na execução fiscal, ele só está exercendo o seu munus previsto na própria Lei Complementar 73. Eu diria que essa decisão é uma decisão muito importante e ela deve ser estendida também às procuradorias estaduais e municipais, porque não há nenhuma vedação expressa, a não ser que na lei orgânica do município ou na Constituição do Estado você tenha uma vedação. Agora, caso não tenha, não há no CPC, nem na lei de execução fiscal, nem na lei de execuções fiscais, qualquer vedação a esse tipo de conduta, tá? Não há ilegalidade nesse tipo de conduta, porque efetivamente nós estamos diante de um controle de legalidade com a inscrição endividativa e o exercício do munus do procurador, que é promover a defesa em juízo dos interesses da União Federal. Ok? Beleza? Essas foram as decisões do informativo 686, decisões importantíssimas no tocante ao processo tributário e à construção da jurisprudência do STJ, no sentido de que a execução fiscal é um processo que anda para frente. A execução fiscal é um processo que sempre andará para frente. O objetivo da execução fiscal é esse, é a satisfação do crédito tributário. Não concordo com muito do que o STJ diz, mas efetivamente essa é a interpretação recente dada pelo STJ
para a Lei 6.830, que é uma lei que garante a satisfação do crédito tributário, quase que a qualquer custo. Beleza? Tranquilo? Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre o próximo informativo. Vamos lá.